Saúdo-vos com a santa paz de Deus, aqui é Asher Nascimento falando, e sejam bem-vindos a mais um estudo no nosso canal CCB Estudos. A paz de Deus, seja bem-vindo ao grupo CCB Estudos. Eu sou Asher Nascimento, servo do Deus Altíssimo, pesquisador bíblico, e vamos iniciar o nosso estudo de hoje em nome do Senhor Jesus. Bom, querida Irmandade, o nosso estudo de hoje do canal é Cristo não ressuscitou no domingo. Bom, a maioria dos cristãos creem de que Cristo morreu numa sexta-feira e ressuscitou no primeiro dia da semana, ou seja, no domingo. Inclusive, a Igreja Católica adotou tal dia como dia santo de descanso desde os seus tempos primórdios. E o domingo serve como base, inclusive, para suas festividades principais. Mas o primeiro dia da semana não é apenas considerado santo pela Igreja Católica, mas também pela maioria de suas dissidentes que surgiram após a Reforma Protestante do século XVI. Vamos então ver neste estudo a verdade sob a luz da Bíblia e também matemáticas e históricas sobre este assunto. Vamos iniciar lendo dois textos bíblicos, um que se refere sobre o dia da morte e o outro sobre o dia da ressurreição de Cristo. Vamos ler comigo sobre o dia de sua morte em João 19, verso 42. Está escrito: por ser o dia da preparação véspera do sábado para os judeus, e visto que o sepulcro ficava perto, colocaram Jesus ali. Vamos ler agora sobre o dia da ressurreição, uma passagem que faz um apontamento, certo? Vamos ler João 20, verso 1, que está escrito: no primeiro dia da semana, bem cedo, estando ainda escuro, Maria Madalena chegou ao sepulcro e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Então, fazendo essa leitura superficial de apenas 2 versículos na Bíblia, somos levados a entender de que, primeiro, Cristo morreu numa sexta-feira, véspera do sábado, e segundo, de que Cristo ressuscitou, então, no primeiro dia da semana, no domingo. Bom, vamos agora examinar a fundo ambas as situações. Para iniciarmos esta análise, vamos então considerar o sinal que Cristo deu sobre a sua messianidade, certo? Vamos ler aqui comigo sobre o sinal de Jonas. Vamos ler Mateus 12, verso 38 ao 40. Está escrito: então alguns dos fariseus e mestres da lei lhe disseram: mestre, queremos ver um sinal miraculoso feito por ti. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede um sinal miraculoso, mas nenhum sinal lhe será dado exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias, prestem atenção, 3 dias e 3 noites no ventre do grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Ou seja, os judeus pediram para Cristo um sinal de que realmente ele era o Messias, certo? Então o sinal que ele deixou seria que após a sua morte ele permaneceria morto 3 dias e 3 noites, assim como Jonas permaneceu dentro do ventre do grande peixe. Então ele usou a sequência, ele não falou 3 noites e 3 dias, ele disse 3 dias e 3 noites, uma conta fechada, ok? Então, já esclarecido sobre esse sinal, que é muito importante nós guardarmos ele em mente para alcançarmos uma compreensão desse estudo, vamos deixar ele um pouco de lado e vamos ler uma passagem sobre a criação da terra de Gênesis 1, verso 13. Vamos ler o que está escrito: passaram-se a tarde e a manhã, este foi o 3º dia. Por que eu li nesse estudo uma passagem lá de Gênesis 1, verso 13? É importante também termos essa informação. No manuscrito antigo do texto massorético desta passagem, a palavra original, onde foi traduzida como tarde, trata-se do substantivo hebraico erev,
O que significa Erev? Erev possui como significados primários noite e anoitecer. Já a palavra que foi traduzida como manhã é a palavra Boker, que também significa, como seus significados primários, amanhã, certo? E também toda a parte clara de um dia, tá? No dia onde o sol brilha. Então toda a parte do dia onde há luz do sol também recebe a designação do substantivo Boker. Então podemos ver que, biblicamente falando, um dia começa e termina de um pôr do sol ao outro, certo? Porque aqui em Gênesis disse, e foi o anoitecer, e a parte clara, Erev e Boker, o primeiro dia, o segundo dia. Então, no calendário hebraico, na contagem dos israelitas, o dia, então, um dia termina e começa de um pôr do sol ao outro pôr do sol. Então, um dia se vai quando a luz do sol desaparece e a noite ela termina, obviamente, quando o sol ele volta a nascer. Bom, então voltando aos relatos de João 20, verso 1 e Mateus 28, verso 1, as discípulas chegaram no sepulcro de Cristo no primeiro dia da semana, ainda de madrugada, antes do sol raiar. Então, isso nos leva a entender de que Cristo ele ressuscitou naquela noite, mas dentro do primeiro dia da semana, dentro do domingo, correto? Não, errado. Há algo errado aí e nós vamos ver nesse estudo do que se trata. Bom, eu elaborei um gráfico, certo? Onde é muito importante que vocês acompanhem atentamente as informações que eu vou colocar aqui. Eu estou agora, inclusive, diminuindo a minha imagem para dar mais evidência a este gráfico. Se necessário, assistam esse estudo mais uma, duas, três vezes, quantas vezes for necessário, certo? Bom, vocês estão vendo um gráfico aqui com a contagem dos dias da semana de quarta a domingo, ok? Esses marcadores dourados que eu coloquei, ele simboliza a separação dos nossos dias conforme a nossa contagem, do nosso calendário, do nosso relógio. Então, esses marcadores representam a meia-noite, certo? Meia-noite de quarta para quinta, de quinta para sexta, de sexta para sábado e de sábado para domingo, conforme a nossa contagem, certo? Já neste gráfico aqui, Irmandade, vocês podem ver que apareceu uma linha azul embaixo e mais 5 marcadores dourados também. Já nesse espaço aqui, nesta linha azul e seus marcadores, eu coloquei a virada do dia de acordo com a contagem hebraica, certo? De pôr do sol a pôr do sol, ok? Bom, agora surgiram neste gráfico, podemos ver os dias do calendário hebraico na semana do evento da morte e ressurreição de Cristo. E você verá o quanto é importante essas informações. Então, quarta-feira, dia 13 de Nissan, quinta 14, sexta 15, sábado 16 e domingo 17. Em Mateus 26, 19, conforme vocês estão vendo aí, Cristo ordena que preparassem o que seria sua última Páscoa, certo? Os acontecimentos que sucedem serão os momentos finais da vida de Cristo antes da crucificação. Vamos ver o quando biblicamente se inicia o dia de Pêssar em Levítico 23, verso 5, certo? Então, conforme vocês estão vendo aí a passagem de Levítico 23, 5, está escrito: no primeiro mês, aos 14 do mês, que é o mês de Abib, ou também tem o nome de Nissan, certo? É a Páscoa do Senhor. Então, biblicamente, o primeiro mês é Abib ou Nissan, eles têm 2 nomes, certo? Então, no dia 14 de Nissan, inicia-se o Pêssar, a Páscoa, e conforme nós podemos ver, nós já vimos agora que eu coloquei em pauta, os dias começam e terminam de pôr do sol a pôr do sol, certo? Então, no pôr do sol do dia 13 para o dia 14, a hora que o pôr do sol do dia 13, o sol já se baixa,
começa então dia 14 de Nissan, certo? Bom, vamos dar uma olhada aqui nesta passagem de acordo com o texto massorético do Códice Sinaítico, conforme está escrito em hebraico. Vamos ler aqui comigo. Bahodesh Harishon Berbahan, Hashar Lahodesh Ben Harbain, Ashar Hodesh Bain, Erev Pesach Yavé. Bom, eu deixei grifado aqui a palavra, o substantivo hebraico Harbain. O que significa Harbain? Harbain é justamente o momento de transição de um dia para o outro dia, né? Na contagem hebraica. Então, a hora que o pôr do sol, o sol se põe, ainda fica aquele resquício de luz, a luz vai desvanecendo, né? Esvanecendo. Esse processo se chama, tem um nome na linguagem hebraica, o substantivo Harbain, certo? Então, neste Harbain que se inicia o Pêssar, do dia 13 para o dia 14 de Nissan. Ou seja, no crepúsculo vespertino, ok? Vamos ler aqui os versículos seguintes de Levítico 23, o 6 e o 7. No dia seguinte, o 15º dia, comece a celebrar a festa dos pães sem fermento. Essa celebração em homenagem ao Senhor continuará por 7 dias, e durante esse tempo o pão que comerem será preparado sem fermento, o conhecido pão asmo. No primeiro dia da festa, todos suspenderão seus trabalhos. Prestem atenção também nessa informação. Todos suspenderão seus trabalhos habituais e realizarão uma reunião sagrada. Bom, voltando aqui a aumentar, evidenciar o gráfico, certo? Alinhando então os versos 5, 6 e 7 de Levítico 23, vemos então que o Pêssar, ou seja, a Páscoa, se inicia ao entardecer do dia 13 para o 14 do mês de Abib, ou Nissan, e no próximo entardecer, então, de um pôr do sol ao outro, do dia 13 para o dia 14, começa então o Pêssar, a Páscoa, e já no outro pôr do sol, no outro Harbain, no outro crepúsculo vespertino, se inicia, entra no dia 15, né, e se inicia a festa dos pães ázimos. E neste dia é um sábado, certo? Essa informação, como eu disse, é muito útil. Aqui no meu canal eu já postei um estudo chamado Os 2 Sábados Bíblicos. O link desse estudo está aqui na descrição do vídeo. Para quem ainda não assistiu, é importante assistir, certo? Nesse estudo eu explico que existem mais de um tipo de sábado, ok? O sábado semanal, o 7º dia da semana, e os sábados anuais destas festividades santas do Senhor. Então, o primeiro dia da festa dos pães ázimos é um sábado, ok? É importante saber isso. Bom, continuando aqui. Cristo então celebrou a sua última Páscoa no dia 14 de Nissan. Como que eu tenho certeza disso? Vamos continuar o estudo. Bom, mas alguns pontos deverão ser então esclarecidos antes de continuarmos com o gráfico. Primeiro ponto. Estão nos relatos de Mateus 26, 17, Marcos 14, do verso 12 ao 21 e Lucas 22, do verso 7 ao 23, de que Jesus ceiou na festa dos pães ázimos, onde era sacrificada a Páscoa. Mas como assim? Cristo ceiou dia 14 de Nissan ou dia 15 na festa dos pães ázimos? Nós vamos chegar lá. Segundo ponto. Porém, em Levíticos 23, 4, verso 8, especifica de que as duas festividades não começam e ocorrem no mesmo dia. A Páscoa é dia 14 e a festa dos pães ázimos no dia seguinte, no dia 15. Ok. Terceiro ponto. Mas também em Lucas 22, verso 1, vemos que a festividade dos pães ázimos também era chamada de Páscoa. Por quê? Em Deuteronômio 16, do verso 1 ao 8, é importante que vocês pausem e confiram nas escrituras, ok? Em Deuteronômio 16, do verso 1 ao 8, vemos realmente que apesar de serem festividades distintas,
diferentes, né? Uma é como um complemento da outra, pois ambas tratam-se de um memorial do contexto da libertação do Egito, onde Pêssar, a palavra Pêssar significa passagem. Pêssar, do dia 14, ele lembra a passagem do anjo da morte que matou os primogênitos do Egito, certo? E a semana dos pães ázimos, certo? Ela é um memorial da saída, então, logo após este evento da morte dos primogênitos, a saída do povo do Egito para o deserto, porque eles foram praticamente expulsos pelos egípcios após recair sobre eles esta calamidade de todos os primogênitos mortos. Então, Pêssar e pães ázimos são datas diferentes, são festas diferentes, porém englobam o mesmo contexto, certo? Que é a libertação do povo hebreu do cativeiro faraônico egípcio, certo? Quarto ponto, então, nós já vemos que Páscoa e Semana dos Pães Ázimos recebem a mesma nomenclatura, Páscoa. Mas vemos em Números 28, do verso 16 e 25, que além do sacrifício do cordeiro que era comido pela família, conforme é ordenado em Êxodo 12, do verso 1 ao 11, haviam sacrifícios da Páscoa ritualísticos, certo? Então, na Páscoa era matado um cordeiro, a família lá na Seder de Pêssar, né? Que é uma frase hebraica que significa a ceia da Páscoa. Eles matavam o cordeiro e a família comia aquele cordeiro. Fora este cordeiro, certo? Os sacerdotes no templo, no tabernáculo, também faziam sacrifícios na Páscoa, certo? Para perdão dos pecados do povo. Ok? Para que quando a festa iniciasse, o povo estivesse todo purificado, né? Sem pecados. Bom, por fim vemos em João 19,14 que mesmo após Cristo ter ceiado na Páscoa, estava já em seu martírio, né, no seu sofrimento, os judeus se preparavam para a Páscoa. Então Cristo ceiou, né, a Páscoa. E durante o dia, né, depois que amanheceu, Cristo foi levado, foi traído, levado a julgamento, foi chicoteado. Os judeus eles estavam apressando todo aquele processo, porque eles estavam no dia da preparação da Páscoa. Duas Páscoas? Não, conforme nós vemos. Uma é a Páscoa, outra no dia seguinte do martírio de Cristo, e estavam se preparando para o dia dos pães ázimos, que era um sábado. Então, por isso que nós vemos o dia da preparação do sábado. Não é o sábado semanal do sétimo dia, é o sábado do primeiro dia das semanas dos pães ázimos, que ela tem a duração de 7 dias. O primeiro e último dia dessa festividade é um sábado, ou seja, um dia de descanso obrigatório. Bom, se preparavam para a Páscoa. Isso prova de que Cristo ceiou de fato na Páscoa mesmo, né? No dia 14 de Nissan, e os judeus se preparavam na ocasião para a entrada do dia dos pães ázimos, da semana dos pães ázimos, que também é um dia de descanso, certo? Bom, então agora nesse gráfico, querida Irmandade, eu coloquei aqui, então, o marcador na contagem hebraica, certo? Do dia 13 para 14, bem na virada do dia, onde Cristo, então, fez a ceia da Páscoa, certo? E já do dia 14 para 15, bem no marcador, onde foi a ceia dos fariseus, do restante dos judeus. Neste gráfico podemos acompanhar que Cristo celebrou a Páscoa e os judeus estavam no dia de seu julgamento e morte, se preparando para a festividade de um dia após, em 15 de Nissan, primeiro dia dos pães ázimos. Podemos nos certificar disso lendo João 18, 28, onde estavam na preparação da Páscoa dos pães ázimos, certo? Bom, continuando aqui, agora eu coloquei um marcador em vermelho. E Cristo então morreu ainda em 14 de Nissan, antes da festividade de pães ázimos, certo? Na qual era um sábado, conforme vimos. Conforme marcação em vermelho no gráfico, inclusive os judeus se apressaram em o sepultar antes do anoitecer, para que não entrasse então neste sábado
com Cristo ainda pendurado no madeiro. Então é assim, querida Irmandade. Como que funciona? Cristo morreu no dia 14 de Nissan ainda, certo? Durante o dia. Isso já computa como o primeiro dia da morte, certo? Qualquer atestado de óbito que nós vamos ver, está lá, o dia da morte, dia tal, é o primeiro dia da morte. Mesma coisa na certidão de nascimento. O dia que você nasceu é o primeiro dia de vida. Por exemplo, um trabalhador que começa numa empresa, começa a contabilizar como o primeiro dia de trabalho o dia que ele começou a trabalhar. Então, é assim que é contabilizado o dia da morte. Então, como ele morreu ainda sol e foi sepultado antes do pôr do sol, ainda estava claro, conta-se como o primeiro dia em que Cristo estava morto, certo? Então, levando agora, veja esse gráfico agora, outros marcadores que apareceram. Levando em consideração a tarde do dia 14 de Nissan como o primeiro dia de morte, assim fica o cronograma entre morte e ressurreição de Cristo, seguindo os 3 dias proféticos, nos quais ele mesmo deu como sinal. D1, D2 e D3, que está de azul, indicam a quantidade de dias, certo? A parte clara. E N1, N2 e N3 a quantidade de noites em que ele deveria permanecer morto. Então, conforme o sinal de Cristo, o sinal de Jonas, ele deu na sequência 3 dias e 3 noites. Ele não falou 3 noites e 3 dias, porque daria diferença. Ele falou 3 dias e 3 noites. Bom, então, de acordo com esse cronograma, essa linha do tempo que vocês veem, para Cristo ter, então, aqui o marcador vermelho da morte e lá um outro marcador iluminado, que simboliza a ressurreição. Então, para Cristo ter ressuscitado de fato no domingo, ele deveria ter morrido numa quinta, certo? Matematicamente, deveria ter morrido numa quinta-feira, não tem como fugir disso, certo? Por quê? Na quinta, 14 de Nissan, levando em consideração também o dia da sua ceia, certo? Temos que considerar essas duas coisas, tá? Para fazer a conta. Bom, quinta-feira, dia 14 de Nissan, primeiro dia da morte, certo? Na noite de quinta para sexta, primeira noite da morte, que ele permaneceu no seio da terra. Sexta-feira, segundo dia. De sexta para sábado, segunda noite. No sábado, terceiro dia. Bom, aqui se completaram 3 dias. Ele falou 3 dias e 3 noites, não 3 noites e 3 dias. E de sábado para domingo, na parte escura, certo? Terceira noite. Então, elas estiveram lá no sepulcro antes do amanhecer, então fechou a conta, certo? Então, se ele ressuscitasse logo antes de amanhecer, ele teria completado os 3 dias e as 3 noites. Correto assim? Não, não está correto, certo? Tem um probleminha aí. Vamos ver agora qual que é o problema. Vamos começar então resolvendo esse problema sobre o que diz que Cristo, ele faleceu, na verdade, morreu na véspera do sábado. Conforme eu mostrei para vocês, o sábado ali que se faz referência não era o sábado do 7º dia da semana, e sim o sábado do primeiro dia da semana dos pães ázimos, que era um dia de descanso, certo? Então já de antemão já podemos eliminar, dizer adeus à sexta-feira santa dos católicos, certo? Pois se ele morresse numa sexta-feira, aí sim que a matemática não bateria de forma nenhuma, pois nós não podemos ignorar o sinal de Jonas, certo? Que era 3 dias e 3 noites. Foi o sinal que ele deixou para nós nos certificarmos de que realmente ele é o Messias. Nós não podemos nos esquecer disso. Então, repito, ele deveria ter morrido numa quinta-feira. Pois aonde que está o problema? O problema está aqui. Analisando a fundo, foi encontrado um grande problema em relação à possibilidade de Cristo ter morrido numa quinta. Problema no qual vamos expor agora.
Uns alegam, os estudiosos e a maior parte do mundo cristão alega que Cristo morreu no ano 33, ou seja, aos 33 anos de idade, contagem que é mais aceitável, então, dentro do cristianismo, certo? Já outros creem de que ele morreu no ano 30 e outros no ano 27. A problemática é que, acessando os calendários hebraicos da época, certo? Nos primeiros anos da era cristã, o que nós encontramos, certo? Bom, eu encontrei de que do ano 20 até o ano 40, por 2 décadas, o dia 14 de Nissan não caiu numa quinta-feira, certo? Então, o Cristo ele deveria, então, ter morrido até 19 anos de idade ou após os seus 41 anos de idade, certo? Bom, menos ainda no ano 33, no qual a maioria acredita ter sido o ano do evento da morte de Cristo. Então, do ano 20 até o ano 40, 14 de Nissan não cai numa quinta-feira. E agora, para ele ter ressuscitado no domingo, não haveria outro dia, certo, de sua morte, levando em consideração o dia da ceia, que era 14 de Nissan, ele morreu no dia 14 de Nissan, e levando em consideração o sinal de Jonas. Bom, com essas informações até agora, já podemos concluir que a possibilidade dele ter morrido numa sexta é impossível, sendo assim o sábado referido não era o do 7º dia, conforme eu já deixei bem claro, certo? Que também não há como ter ressuscitado no domingo, pois para isso deveria ter morrido numa quinta, e por 2 décadas tal possibilidade também não é possível. Porém, não podemos acusar de que os relatos bíblicos de que as discípulas elas foram no domingo de madrugada antes do raiar do sol seja mentirosa. Nós não podemos acusar isso. Então, o que nos cabe a fazer é alinhar os relatos bíblicos com as possibilidades lógicas, certo? Vamos voltar aqui ao gráfico, certo? Houve uma mudança aqui. Observem bem. Então, mantendo a veracidade dos relatos em que foram ungir seu corpo no domingo, pois estavam descansando no sábado, conforme o mandamento, neste caso, o que acontece? Preste atenção, certo? Nesta ocasião, elas estavam descansando antes de ir ungir o corpo de Cristo realmente no sábado do 7º dia, certo? Vamos ver neste gráfico aqui. Bom, considerando no cronograma acima que as mulheres já encontraram o sepulcro aberto no domingo, pois ele teria ressuscitado no sábado, por que no sábado? Já vou explicar. Assim fica a linha de tempo entre sua morte e ressurreição, pois conforme lemos, elas chegaram ainda quase amanhecendo e não estava mais lá o corpo de Cristo. Então se torna óbvio de que ele, na verdade, ressuscitou no sábado. Cumprindo a profecia dada por ele no sinal de Jonas, Cristo, para ter então ressuscitado no sábado, deveria ter morrido na quarta-feira, certo? E sua morte ter sido neste dia da semana é totalmente plausível, pois 14 de Nissan caiu na quarta-feira nos anos 27 e 30 da era cristã, certo? Conforme alguns cristãos e historiadores creem. E já no ano 33 caiu numa sexta-feira, o que impossibilita a sua ressurreição ter sido no domingo, pois, seguindo as profecias de Jonas, ele deveria então reviver na segunda. Se Cristo tivesse morrido numa sexta-feira, certo? No ano 33 caiu na sexta, 14 de Nissan caiu na sexta. Se Cristo tivesse morrido na sexta, conforme a contagem dos dias proféticos, ele deveria ter ressuscitado quando? Na segunda. Então, quando as discípulas fossem lá no domingo, ainda de madrugada, o sepulcro deveria estar lacrado e o corpo de Cristo ainda lá, mas não foi isso que aconteceu, certo? Então, aqui, de olho na linha do tempo deste gráfico, no domingo, durante 2 décadas, do ano 20 ao 40, seria impossível ele ter ressuscitado. Então, descartemos esta possibilidade, pois ele deveria ter morrido numa quinta. Então,
não caiu 14 de Nissan durante 2 décadas, não caiu numa quinta-feira. No ano 33 caiu na sexta. Ele deveria então ressuscitar na segunda, então também impossível. E no ano 27 e 30, que são anos aceitáveis de sua morte, muitos historiadores e cristãos creem de que ele morreu no ano 27 ou 30, certo? Dia 14 de Nissan cai numa quarta-feira, que é o mais lógico. Por quê? 14 de Nissan, Cristo ceiando no dia 14 de Nissan e morrendo neste dia, conforme foi, numa quarta-feira, seria o primeiro dia, foi o primeiro dia da sua morte. Na noite de quarta para quinta, primeira noite. Quinta-feira, na parte clara, o segundo dia. Na noite de quinta para sexta, segunda noite. Na parte clara da sexta, o terceiro dia. Fechou. Ainda falta cumprir a terceira noite. Então, a terceira noite foi de sexta para sábado. Antes do raiar do dia do sábado, então Cristo ressuscitou, permaneceu lá durante o dia de sábado, pois as discípulas descansavam, além de terem descansado dia 15 de Nissan, certo? Que foi um sábado da Semana dos Pães Ázimos, do início da Semana dos Pães Ázimos, também foi sábado 2 dias depois, que era o sábado do 7º dia da semana. Então, após elas descansarem, certo? Neste sábado também, ok? Aí elas foram no sepulcro no domingo de madrugada, onde já encontraram o sepulcro aberto com a pedra removida e Cristo, o corpo de Cristo já não estava lá. Então esta contagem deste gráfico é a mais lógica, certo? É a mais lógica na época que circula o entendimento do ano em que Cristo morreu, ou 27 ou 30, certo? E não numa quinta-feira, que foi impossível. Então também foi impossível Cristo ter ressuscitado no domingo. Então, para não restar nenhuma dúvida referente a esse estudo, estou colocando na descrição deste vídeo o link do calendário que eu utilizei, que é o calendário hebraico, juliano, gregoriano. Para quem quiser conferir, eu aconselho que confira. Também estarei colocando o link desse estudo em texto, com todas essas informações que eu passei durante o estudo, acrescidas de a data em que caiu, o dia da semana em que caiu 14 de Nissan, durante o ano 20 até o ano 40 da era cristã, certo? E também, de acordo com a profecia de Jonas, dada por Cristo, o dia que deveria ser a sua ressurreição mediante o dia de sua morte, certo? Então vocês vão ver, aconselho que acessem também este documento, que eu estarei deixando o link na descrição do vídeo, para realmente verem de que não há lógica durante estas 2 décadas Cristo ter ressuscitado no domingo. Estão grifados em vermelho os anos em que o dia da morte de Cristo caiu numa quarta-feira, possibilitando assim sua ressurreição no sábado. Então, no ano 20, dia 14 de Nissan, caiu numa quarta, possibilitando a ressurreição no sábado. No ano 21, 14 de Nissan caiu numa segunda, possibilitando a ressurreição numa quinta. No ano 22, 14 de Nissan caiu num sábado, possibilitando a ressurreição numa terça. No ano 23, 14 de Nissan caiu na quarta, possibilitando a ressurreição no sábado. No ano 24, 14 de Nissan cai também numa quarta, possibilitando a ressurreição no sábado. No ano 25, 14 de Nissan caiu numa segunda, possibilitando a ressurreição na quinta. No ano 26, 14 de Nissan caiu numa sexta, possibilitando a ressurreição numa segunda. Já no ano 27, 14 de Nissan caiu numa quarta, possibilitando a ressurreição no sábado. No ano 28, 14 de Nissan caiu na segunda, possibilitando a ressurreição na quinta. Já no ano 29, 14 de Nissan caiu no sábado, possibilitando a ressurreição numa terça.
No ano 30, 14 de Nissan caiu numa quarta, possibilitando a ressurreição no sábado. E no ano 31, 14 de Nissan cai numa segunda, possibilitando a ressurreição na quinta. Já no ano 32, 14 de Nissan caiu numa segunda, possibilitando a ressurreição numa quinta. No ano 33, 14 de Nissan caiu numa sexta, possibilitando a ressurreição na segunda. No ano 34, 14 de Nissan caiu na segunda, possibilitando a ressurreição na quinta. Já no ano 35, 14 de Nissan caiu na segunda, possibilitando então a ressurreição na quinta. No ano 36, 14 de Nissan caiu numa sexta, possibilitando a ressurreição na segunda. E no ano 37, 14 de Nissan caiu numa quarta, possibilitando então a ressurreição em um sábado. No ano 38, 14 de Nissan caiu na segunda, possibilitando a ressurreição numa quinta. No ano 39, 14 de Nissan caiu numa sexta, possibilitando a ressurreição na segunda. Por fim, no ano 40, 14 de Nissan também caiu numa sexta, possibilitando a ressurreição de Cristo numa segunda-feira. Destas 2 décadas, fora o sábado, sua ressurreição só poderia ser nas segundas-feiras, terça-feiras ou nas quintas-feiras. Nas segundas e terças seria incoerente tendo em vista de que o sepulcro já estava aberto e vazio no domingo, e na quinta-feira as discípulas não aguardariam o término do descanso do 7º dia para ir ungir o corpo de Cristo apenas no domingo, pois elas sabiam do sinal dos 3 dias e 3 noites, então elas teriam ido antes. Certo? Então, a Deus devemos dar a Sexta-feira Santa e Domingo de Páscoa dos católicos, ok? Pois domingo não foi o dia da ressurreição de Cristo. Agradeço a sua atenção, a sua participação. Peço que aqueles que não são inscritos em meu canal cliquem em se inscrever, ativem o sininho na opção de receberem notificação de todas as minhas postagens, ok? E peço que estejam também compartilhando os meus vídeos em suas redes sociais, Facebook, WhatsApp, ok? Então agradeço mais uma vez, saúdo-vos com a santa paz de Deus e até o próximo estudo do canal CCB Estudos. Se você gostou do nosso estudo, curta nosso vídeo e compartilhe em suas redes sociais para alcançar mais pessoas. Também se inscreva em nosso canal e ative o sininho para receber notificações de novos estudos. Deus abençoe.